Alô, Baixada Santista, ação e reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje é um dia triste, muito triste. O índice de inflação passou da casa dos 8%. Há 20 anos não tínhamos um índice de inflação. E olha, quando os institutos de pesquisa apresentam um número como esse, você pode pôr aí o dobro. É sempre assim. Quem vai em casa sente, quem vai na feira, no supermercado, sente diretamente o impacto da inflação e as coisas estão aumentando. Aí o governo faz aquelas maracujás. O próprio estacionamento. Mas eu nem tinha prestei. Não, mas é só para corroborar. O próprio estacionamento do shopping, do balneário, aumentou? De 6 para 8. Quanto Caraca, dá isso? 30%. Não dá mais de 30%. Até mais, 30 e uns cacetada. Então seriam em 80 se fosse 30%. É um pouco mais. Então, isso corroborando. Olha, corroborando. 30% de aumento. Quanto foi que nós pagamos, senhor João? 8 reais. 8 paus. Eu acho os aumentos são expressivos. Aí o cara, mas é 2 reais. Porra, mas é 2 de 6 em 6, não é verdade? Então os números, o aumento, e olha, eu vou dizer um negócio para você, é uma pena que o balneário, isso assusta os clientes, né? Tá certo que talvez ajude. É tal coisa, você compra uma coisa por 1, se você vender por 2, não é nada, você ganhou o dobro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, a gente está perdendo o controle. E o governo, com essa notícia de hoje, realmente traz uma insegurança. Já está inseguro, né? Já sair na rua está inseguro. Agora piorou mais ainda. Antes de... Puxa vida, eu vou apresentar os meus convidados, mas não vamos falar do assunto deles. Eu preciso mostrar aqui o quebra-pau que teve lá ontem, na votação que será finalizada hoje, da questão da terceirização. Mas antes, vamos apresentar os meus convidados, até porque ele já se auto-apresentou. Ninguém me conhece. Já pensou em pintar a barba? Realmente é uma coisa que... Eu pensei em pintar a barba, pensei em pintar a sobrancelha, porque a minha sobrancelha dá de 10-0 na do João Papa. Paulo. O Papa é pinto. É lógico. A minha é a sobrancelha. E pensei em pintar o cabelo também. Qual? O Papa ou o cabelo? Não, o cabelo. Esse aí que já não tem muito, né? Esse tiquinho aqui. Mas aí, ouvindo os meus fãs e as minhas fãs, elas disseram, não, mestre, deixa assim. Então você deixou. Oswaldo Casasco, o poeta, está aqui gentilmente atendendo ao nosso pedido, e também o paisagista, aliás, o consultor ambiental João Antônio Filippini, gentilmente vindo ao programa. Olha, esse negócio de Big Brother, eu gosto de assistir de vez em quando, porque os programas de humor, tirando Tá na Tela, os programas de humor andam um pouco sem graça. E você, quando assiste o programa do Big Brother, pelo menos dá risada, né? Você pôs aqui o beijo que o César deu? Não pôs, né? Pôs? Tá aí? Olha só o que leva o cidadão a ganhar 1,5 milhão. Calma, segura aí. O cara ganhou 1,5 milhão num dia, aí foi todo mundo pra boate e tal, encher a lata, comemorar, 1,5 milhão, já quer ser deputado estadual, como se isso... Aí, não tem uma expressão que é da época do Oswaldo Casasco, que meu pai falava muito, lusco-fusco, naquela luz, lusco-fusca, olha o que o César fez. Tascou um beijo. Eu não estou achando aqui o nome do... como é que eu apresento? É transexual, né? Deixa eu ver aqui. Me ajuda aqui, Daiane, que eu não estou me achando. Estou mais perdido que segue em tiroteio. Hoje eu estou com as frases de 1900 e nada. Cadê aqui? Deixa eu ver. Eu diria que isso aí é um viadão. Eu não estou achando aqui. Eu não estou achando, mas enfim. Tá lá. Como é o nome? Ela foi lá pegar. Tá bom, então legal. Mas mostra de novo aí, por favor, ele no lusco-fusco, uma transexual, bonita transexual. Olha aí, meteu um beijão e ele tá de olhão aberto.
cara tá... Ele tá né? com tudo na lata. Tá tudo na lata, 1,5 milhão. Tá beijando até já poste. arrumou, né? Já arrumou a menina aí, tá tudo ótimo. Muito bom. Vamos continuar com o programa. E ontem houve uma votação na Câmara Federal, uma votação que realmente tem trazido... Eu particularmente queria fazer aqui uma observação antes de falarmos disso. A regulamentação da terceirização, permitindo que você possa contratar funcionários para fazer a função na atividade fim, mas isso é muito relativo. A Petrobras já faz isso há 300 mil anos. Você vai na Petrobras, você entra numa unidade da Petrobras, de cada 10 caras que estão lá, 8 são terceirizados, quarteirizados e 2 são funcionários de carreira. Isso é verdade. Você vai na Sabesp, só tem um cara, o cara e a cara só tem terceirizado, acabou. Esse negócio de funcionário de carreira, que é a essência, né? Isso a Uzi Minas, então, pelo amor de Deus, todas as obras, reformas, essa coisa toda que a Uzi Minas e as indústrias de uma forma geral fazem, é o terceirizado que passa por quarteirizado, que passa por quinteirizado, é uma zona do cacete. E essa votação apenas vai regulamentar o uso e costume. Já existe, né? Já existe. Nós temos um vídeo, vamos primeiro mostrar, e tem um vídeo da menina, antes de pôr, nós pegamos um vídeo da menina chamando aquilo é muito bom. Chamando o policial para briga. O segurança, não pegamos esse pedaço, não, tá bom. Mas vamos lá. Eu achei um barato, a menina brava ela, hein? Parece a minha esposa. Ela fala balançava o braço assim, que nem um boxer. Houve é verdade, uma boxeadora. Olha aí, houve uma movimentação, essa aí é a polícia legislativa. Eu não entendo isso, uma Câmara Federal, uma Casa do Povo, tem uma polícia própria, o Exército do Eduardo Cunha. Estava aí, houve várias manifestações, as centrais sindicais são totalmente contra, naturalmente tem um viés político, aí a UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes também, mas foi um tumulto. Nós temos, pode deixar, por favor, foi uma confusão em Brasília, mas enfim, a Câmara atropelou o anseio dos que estão reclamando. Agora, quem e fala... vota hoje. Augusto, quem é que está falando a verdade? O sindicato lá, a CUT, etc. e tal, falam que tinham 4 mil pessoas, a polícia 1.500. O outro tinham 10 mil pessoas, 2 mil pessoas, segundo a polícia. Quer dizer, quem está falando a verdade? Olha só, cara. Olha o jato o Vicentino levou uma pimentada no olho. Mas o cara também saiu na porrada. Olha aí. Os manifestantes estão ficando corajosos, né? Enfrentamento. Uma coisa votação. Que. Aí a gente. Opa, esse gordinho aí não pode. Por isso que eu não vou em manifestação. Eu acho muito. Eu com essa minha barriga não dá para ir em manifestação. Olha, houve um confronto entre os manifestantes, a Polícia Legislativa e a Polícia Militar, e a votação do projeto de lei que amplia a terceirização em empresas de órgãos públicos. Amplia, para você ver, o nome diz amplia, porque já existe, ficou para hoje. Houveram atos por parte das entidades sindicais e há uma movimentação, né, principalmente em razão da CUT. A proposta não visa regulamentar a situação dos 12 milhões de trabalhadores terceirizados, mas terceirizar outros 40 milhões de trabalhadores. Sabe qual é o problema? Nós temos que mudar a legislação trabalhista no país. Esse é o grande problema. Não dá para manter o funcionário do jeito que está aqui. Não dá. Nós vamos perdendo tudo. É verdade. Olha, o custo Brasil está muito elevado. Não é a questão do custo Brasil só, viu, Oswaldo? É a regra que o jogo impõe. Né? Mas esse jogo é imposto pela nossa forma de pensar, pela nossa política, pelos nossos impostos. Você paga 2, 3, 4 vezes o mesmo imposto, do mesmo material. O que é isso? É verdade. Bom, vamos começar a conversar com os nossos convidados, que naturalmente trazem... muito obrigado. Chegou aqui o nome da modelo. É a Thalita Zampiroli. Zampiroli, olha aí, Piroli. Linda. Já no nome ela já, Piroli, né? Piroli então, Thalita tem o Piroli ali. Vamos começar com os nossos convidados, o consultor ambiental João Antônio Filipini e também o paisagista Oswaldo Casasco. Já conversamos muito sobre
o que nós queremos da nossa cidade na questão ambiental, paisagística e urbanística, não é? E o Oswaldo sempre, o Casasco sempre debatendo esses assuntos aqui. O professor João Antônio Filippini, primeiro, boa tarde, obrigado pela participação. Antes da gente entrar num tema específico que nós vamos abordar, você é um especialista na área de solo, você tem uma noção, a grosso modo, do impacto que nós vamos ter na área da Alemoa, em razão, principalmente na região da Ultracargo, em razão de todos esses produtos químicos que vazaram e os outros que foram utilizados para poder abafar o fogo? Inclusive, coloca a foto dos bombeiros naquele barquinho. Essa foto foi tirada 2 dias atrás. Em razão da quantidade de água, da quantidade de espuma, os bombeiros, está dentro da área. Olha. Não é neve, não. Não é neve. 1,20 m, 1,30 m de espuma. Boa tarde e obrigado pela participação. Não, ok. Boa tarde. Eu não sei se vocês conhecem, inicialmente, como que funciona toda a parte do próprio licenciamento do local, tá? Nós temos aqueles tanques lá, e dentro daqueles tanques nós temos um volume específico, tá? Certo. Tantos 1000 litros para cada um. Para você ter esse licenciamento, você tem que fazer uma contenção no entorno. Você pode ver que quando aparecem algumas fotos aéreas, parece que tem uma água lá embaixo contida. Ok. Tá? Essa área aí é considerada uma área cúbica. Que para quê? Se por acaso vazarem todos aqueles tambores lá, eles não ultrapassariam dentro daquele muro. Ok. Tá? E não vão para fora. Contenção. É uma contenção. Então não vão para fora. Tá? Agora, o movimento que você tem lá com maquinaria, todos os equipamentos, a temperatura, tá? Afeta o solo, naturalmente. Vai afetar o solo. E além do mais, tem uma outra coisa. Quando a CETESB solicita esse tipo de contenção, ela faz em cima do produto que está lá. Agora, quantos litros de água que já foram 6 bilhões. Somados? Tá? Sem levar em conta que a água é pesada, ela vai para o fundo e leva a gasolina para fora, a gasolina vai para fora. Ela faz esse tipo de transbordamento, aí nós vamos afetar o solo. Quer dizer, isso daí, eu estou falando assim, praticamente, sim. Nós estamos afirmando tudo que está acontecendo lá, nós estamos acompanhando pessoalmente. Com certeza, a hora que limpar tudo, o solo teve um impacto... O solo, toda a região ali no entorno, para você ver o que aconteceu com os peixes. Correu... Daiane, então. Nós temos foto, vamos primeiro falar dos peixes, esse é o vídeo, nós temos fotos, o presidente da OAB, o ex-presidente da OAB lá de Cubatão me mandou, o André Louro, não sei se você baixou as fotos dele de peixes, mostrou, os números é um negócio impressionante, né? Inclusive, olha, o André Louro, ele é da OAB. Isso é o que está ali nas margens dos rios no entorno de Cubatão, né? Eu achei um negócio impressionante. Eles estão morrendo envenenados e estão morrendo pela demanda bioquímica de oxigênio que foi totalmente alterada. Eles não têm oxigênio. E temperatura. Temperatura. Estão então, cozidos. Está tudo morrendo, tá? E olha, é interessante nós falarmos, eu até escutei hoje na televisão uma moradora da região comentando que não são só os peixes, você tem o caranguejo. Sim. Tá? E o pessoal de lá vive em cima dessa Inclusive, economia. Eles estavam orientando de não se comprar o caranguejo. Caranguejo, peixe, tudo que você tem lá. E fora isso, tem um outro peixe que eu não me lembro o nome, que ele fica dentro do lodo, dentro da parte do mangue mesmo, tá? E também que ele é comercializado. O mangue é considerado solo? É considerado solo. É solo. É tudo solo. É aí que seria interessante nós dar uma posição, podemos dar uma posição do que vem a ser solo. Tá? Por favor, fica à então vontade. seria interessante nós considerarmos isso. Primeiramente, vamos considerar a terra, tá? Para nos posicionar. Então, inclusive até temos uma foto. A primeira foto. A primeira foto, por favor, Daiane. Nós temos aqui uma apresentação do Dr. Filippini.
Vamos lá, cadê a fotinho que ia entrar? Em 1, 2, tá aí. Essa. Obrigado, viu? Nós temos uma seção da Terra, tá? Contendo a atmosfera, que seria essa parte azul, com as nuvens lá em cima. Tá. A hidrosfera, aquele azul mais escuro à que direita, é a água, né? É a água, tá. A hidrosfera, a atmosfera, ar, gases, tá? A litosfera, que seria o marrom, Tá, que seria são as as partes montanhas, mais, são a terra, o solo mesmo. que é o né? solo, esse seria o solo, tá? E a parte da manta, que seria a parte interna. Okay. Mas vamos nos ater nessas três inicialmente: litosfera, solo, hidrosfera, ar, água, desculpe, né? E atmosfera, ar, gases. Tá? O que acontece? Para nós entendermos, nós vamos ter que colocar mais um outro elemento, que vem a ser, no próximo slide, nós passamos aí. Aí nós temos os três: a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Esses três círculos maiores, na hora que eles se compõem um ao outro, no meio nós vamos ter a biosfera. A biosfera. Entendi. Tá? Só para posicionar isso daí inicialmente. A biosfera, então, bio, vida, tá? Toda a parte que vai estar envolvendo a biosfera utiliza desses três elementos. Okay. Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Ok. Tá? Então, nos posicionamos em relação ao mundo, à Terra, do que se compõe. Agora, como que forma o solo? O que vem a ser o solo? O solo é a crosta terrestre, é a litosfera. Ok. Tá? Então, onde que nós temos a litosfera? Nós temos litosfera embaixo d'água. Perfeito. Então, nós não podemos esquecer. Quando a gente fala solo, é a terra, é a argila. Não, mas e o fundo esquecer, do mar é o solo. fundo do mar é solo. Tá? Então, o fundo do mar é solo. Onde que nós tivemos a crosta terrestre, nós temos o solo não necessariamente é seco. Não. O solo Por isso que eu lhe perguntei do mangue, né? É. O mangue é uma característica... Mas ele tem a adição, principalmente, da água. Sim. Porque a nossa região, basicamente, ela é feita de mangue e de morros. Né? Perfeitamente. A zona noroeste, por exemplo. Areia, muita areia. E de areia, perdão. E de areia. Né? De um lado você tem a areia, o morro e os mangues. Essa configuração é basicamente essa. Por isso que nós temos o pior solo do mundo, um dos piores. Vamos agora, foi interessante você colocar, só quero dar uma primeira. Isso eu lembro, na época que estavam construindo o Teatro Municipal. Eu não era nascido. Meu pai contou para mim, meu avô contou para mim. E a 60 metros de profundidade foi extraído conchas de lá. Putz, grilo. Na base do morro. 60 metros? Então o mar poderia... Não, no mas passado o mar ia até lá. Ia, isso é Chapada certeza. dos Guimarães é toda cheia de resíduo de mar. Pô. Então, verdade, eu já li sobre para isso. o nosso espaço aqui, você imagina, mas o mar chegava lá. Sim. Tá? Então o mar chegava lá. Agora, a sua pergunta, o solo pior. Ontem um professor meu me fez uma pergunta, eu falei que estaria aqui hoje conversando sobre solo. Tá? Ele falou assim, mas o solo de Santos é ruim? Eu falei, um professor aqui de Santos ou de São Paulo? Não, professor daqui, mas Tá. em outra matéria. Não tem nada matéria, não, nada relativo. Mas o que é ruim? Não, ele falou, o solo é ruim, por quê? Porque estava comentando dos prédios, não sei o que lá, tudo isso daí é outro ponto. Eu falei, todo solo é bom. Nós temos que partir disso. O problema é o que o homem faz em cima dele. Ele pode ser bom para uma coisa e pode ser bom para outra. Para outra. Você entendeu? Então nós temos isso. Ó, se você até for ver os prédios da praia, na verdade, foram construídos em cima de areia. Foram, mas aí você tem uma configuração física, tá? Que vamos pensar assim nos prédios antigos. Os prédios antigos, a configuração deles, física, era baixo, mais baixo, nós não temos esses espigões que nós temos hoje, baixos e bem mais largos. Era outra configuração, então você distribui o peso dele numa área maior. Ele assentava. Ele assentava de uma forma o processo que nós chamamos no processo de construção civil, o radier, balsa, que você constrói uma laje em cima de uma área e você constrói em cima, então ela fica
quase que boiando. Fica flutuando, Fica flutuando, boiando ali. Agora, os novos já começaram a pegar trechos de terrenos longos, estreitos, tá? Que você constrói um prédio estreito, longo e alto. Então, se você for pensar, traduzindo isso aí para a física, no ponto de equilíbrio do prédio, qualquer movimentação que centro você de gravidade faça, dele, modifica, acelera. O peso que você concentra num lugar. Lembra dos caminhões que vivem carregando aqueles transformadores enormes? Eles têm 200 pneus para distribuir o peso e não destruir o asfalto. Se eles puserem aquele bruto transformador em cima de um caminhão com pneu de super reforçado, que nem de avião, não tenha dúvida que ele vai começar a afundar. A nossa estrada não é para isso. Então é o que o Filipini fala, a concentração passou a ser muito maior. Pontual, né? Bem concentrado. Então aí você vê os outros prédios. E o que acontece? É a mesma coisa de você entrar numa cama d'água. Se você deita sozinho, do outro lado sobe. Tá? Porque nós temos a influência do próprio lençol freático, tudo. Então, esse movimento. Aí afeta outros prédios. Você sabe que é uma coisa curiosa? Nós temos um programa aqui na casa, o Viver em Condomínio, e um dia desses se discutiu muito a utilização da água do lençol freático nesse momento de crise, né? Para utilização para lavagem do prédio, regar as plantas, né? Até a possibilidade de se fazer isso numa caixa d'água e utilizar na descarga, enfim, utilização de uma maneira geral. Sim. Porque em alguns casos a quantidade de água que sai é um negócio fenomenal. Mas ela tem muito ferro. Muito ferro e muito salobra, né? Ela é muito... Então, se você, na hora que você começa a utilizar... Para plantas, por exemplo, não seria ruim? Seria ruim? É mesmo? E a gente divulgando aqui para jogar a água do lençol. Tem sal, cloreto de sódio, é sal. Vai matar a planta. Ou vai dar hipertensão. Vai dar hipertensão, Ela vai ficar uma pressão alta. O melhor que isso seria nós aproveitarmos as beiradas dos canais, quer dizer, e enterrarmos ali caixas d'água para captação de água de chuva. Nós teríamos água para lavar a feira, água de reserva para incêndio, água para regar os jardins da cidade toda. E, no entanto, essa água, isso a gente propugnou na época do Beto Mansur. Fizeram um movimentozinho. O homem da selfie. O homem da selfie. Essa selfie não caiu bem, hein? Ontem o Gonzalez meteu um pau nessa selfie no programa dele. Saiu na Veja São Paulo, a selfie do Beto. Eu até entendo, né? Às vezes a pessoa comete um erro, não é nenhuma lembrança, talvez ele não tenha percebido. Mas hoje a tecnologia, você tem que pensar 20 vezes antes de fazer qualquer coisa, não é? É lógico. Porque eu entendi o pensamento dele. Ele quis mostrar que ele estava lá num momento sério. Como político, como defensor público. Tô lá. Mas hoje a tecnologia é uma... Agora, você está falando dessa questão das caixas, né, subterrâneas. Aproveitamento da água da chuva. Aproveitamento da água da chuva. E, naturalmente, que eu acho que o grande... Eu até recentemente falei aqui, deveria haver uma lei federal, não só municipal, mas uma lei federal obrigando aos próprios públicos, às habitações particulares, a terem sistemas de captação de água de chuva. Né? Não dá mais para... As pessoas talvez não saibam disso, mas toda vez que você aperta uma descarga de hidra, né? Esse prédio aqui ainda é hidra, você está usando água potável, água de beber, né? Que a Sabesp gasta uma grana... Ela tratou isso. Não é? Ela tratou, gastou dinheiro, está cobrando de você e está cobrando de novo quando você joga o esgoto. Você gasta 15 litros, ele registra lá no hidrômetro 15 litros. E quando você paga ou coisa, ele cobra 30. Porque são 15 de água e mais 15 de esgoto. É verdade. Então, acho que realmente essa questão do reaproveitamento... Agora, eu estava vendo uma foto que você mandou. Tem uma foto de solo aí, o Daiane. Aquele todo agretado? Isso, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, eu não sei se tem a ver com isso, não sei se tem a ver com o que você vai falar, mas hoje, em algumas... eu fui para o interior agora nesse feriado e eu percebi, em alguns trechos que está
está sofrendo com seca, Sim. não vi desta magnitude, né? Mas eu vi alguma coisa muito parecida. E aí eu já li a respeito de que o processo, por exemplo, de recuperação do Cantareira passa muito por quanto de água o solo vai absorver. Também. Ele secou, né? É uma esponja. Como o Oswaldo falou, isso é uma esponja. A partir do momento, traduzindo para a área de mangue, como você falou, é a mesma coisa. A água está lá. Então aquele local, aquela área está saturada de água. A partir do momento que ela esteja saturada, ela acaba transbordando. Vamos dizer assim que ela transborda. A grosso modo. A grosso modo. Lógico, você vai ter o lençol freático, dependendo do que você tem de rocha ali embaixo, que ela não fique. Agora, saiu toda essa água dessa composição. Porque na hora que você entra, eu acho que você já entrou em algum rio que você vai pisando, você pisa em lama, vamos dizer assim, certo? É essa lama que está ali, só que essa é tudo a partícula leve que vai depositando no fundo, né? Ela vai... A gente quando projeta lago, por exemplo, a gente sempre coloca no fundo uma camada de material corpuscular, material tipo pedra, que é para as fezes dos peixes irem lá para o fundo, porque o peixe, ele defeca, vem o outro atrás, come. Aí, não, ele chupa aquilo e cospe, vamos falar assim. Quando ele põe para fora, ele põe aquilo todo atomizado. E aquilo tudo deixa a água turva, né? Suja a água. Então, as fezes descendo, elas ficam escondidas nas pedrinhas. Se não houver isso, fica essa lama que o Filippini está falando. Fica uma partícula muito fininha. Você faz assim, ela levanta aquela... Né? Eu vou contar para você uma passagem. Eu nunca falei isso na televisão. Vou abrir meu coração. Eu fui, muitos anos atrás, para o sul da Bahia, para Caravelas, que é uma cidade que você pega o barquinho para ir para Abrolhos, a lancha para ir para Abrolhos. E ela é uma cidade que beira o rio que deságua no mar. A praia, eu fiquei numa pousada em frente ao mar, só que o mar não é mar, é rio. E a praia é uma praia de rio. Você vê o mar, né? Mas é o rio. E no primeiro dia que eu cheguei, me troquei. Falei, pô, vou andar na praia, vou conhecer a praia. E fui pra praia. Em algum ainda, aí quando assim, eu estava chegando perto da água, eu comecei a afundar. Mas afundar. Eu cheguei aqui, assim. Começou, mas foi indo na canela e eu tentei sair, não conseguia, foi no joelho. Aí passou um moleque do outro lado, bem longe, na areia assim, com um monte de coco, carregando os cocos. E eu assustado, eu falei, fulano, vem cá, me ajuda aqui. Areia movediça. Eu pensei, pô, isso aqui é areia movediça. E eu morrendo. E eu tentava sair, não conseguia. O negócio resolvi. Pô, na hora, me deu um pânico, eu falei, puta, areia movediça. Tô ferrado, imagina, tinha que ter uma placa aqui, né? Aí o moleque olhou pra mim e começou a rir, né? Eu falei, não, tio, cacau só vai até o peito. Aí mas eu fiquei nervoso. Bom, realmente, impressionante. Eu dei acho que 3 passos. Eu dei dei uma entradinha, aí eu falei, bom, mas dei outra, aí foi. No terceiro eu já, de repente, parei. Aí realmente parou, na mais do peito. E essa lama que você... E você não, para sair uma dificuldade. Ela segura, né? Você tem que vencer a sucção, por assim dizer, que ela faz. E essa lama... Aqui na nossa região, ela tem nós temos esse tipo de um mangue. Mas lá não era um mangue, era uma coisa mais densa que o mangue. É um verdadeiro berço. Você vai no Havaí, você vê aquela água límpida, você vai aí nas Antilhas, não sei o que, limpinho. Não tem filhote de peixe. Os peixes não vão desovar lá, não tem comida. Eles vêm aqui nessa água suja, que a gente chama de suja. E não é suja coisa nenhuma, aquilo tudo é mineral que está em suspensão, que faz um bem danado. E que a gente não tem. Peixe se alimenta também. Você fala dos mangues, a preservação dos mangues é importante para todo o ecossistema, não é verdade? E uma outra coisa, que só para... tudo a gente fala um pouco em cima da física, né? Mas essa área aí, que você está falando que você afundou, na verdade, um dos fatores é o embate das duas águas. Sim, do choque, né? É o do choque, e você tem aquele movimento sempre dessa partícula suspensa. Sim. Tá? Então, essa área faz isso. Eu li nesse momento de falta d'água, tem um pessoal de Goiás, não vou lembrar agora exatamente de que universidade, apresentaram um projeto para trazer 1% da água do Rio Amazonas para o Sudeste.
que o volume de água que o rio Amazonas empurra para o mar, eu não sei quantos milhões de litros d'água por segundo, 1% dessa água que ele empurra para o mar, eles queriam canalizar 2.500, eu não vou lembrar os números que agora não vou recordar, mas alguma coisa assim, trariam 1% da água que o rio Amazonas joga para o mar, por segundo, naturalmente, seria suficiente para abastecer o Sudeste, do volume de água que a força que ele faz empurrando a água para o mar. E a gente está vendo as enchentes, né? Todo o norte está com enchentes. O São Francisco, a proposta era de 10%, né? 10%. 10%. O grande problema de 10% é que ele tem as vazões deles. E não sei de onde que computaram esses 10%, na baixa ou na alta. Não tem na baixa é uma situação. Com certeza. Então você tem alguns problemas que você pode afetar. Sem dúvida nenhuma. Vamos continuar com a apresentação do Filippini, mas antes de eu fazer o break, tem uma foto aqui que tem muito a ver com a nossa região. Podemos ir para essa foto aqui ou o senhor quer continuar aqui? Não, tanto faz. É uma sequência de interferências ao solo. Legal, mas podemos já ir direto aqui para essa... Podemos, tranquilamente. Coloca a foto, a primeira, de deslizamentos, por favor, tem um barquinho. Essa foi a de Angra dos Reis, não foi? Isso mesmo. Deslizamentos antigos, isso foi num carnaval ou num início de... Isso foi em ano, Isso né? Nós temos na nossa região, os deslizamentos, né? Uma das coisas que nós estávamos em cima dessas fotos, Augusto, era mostrar a interferência antrópica, quer dizer, a interferência do homem em cima do solo, tá? E também as naturais. Ok. Tá? Aí nós temos Esse é uma natural. O deslizamento, ele é por enfraquecimento do solo em razão das chuvas ou tem outros fatores? Você pode se deparar com chuvas, vamos dizer assim, ácidas, que possam afetar a parte de vegetação, automaticamente vai afetar a parte das raízes. Nós tivemos aí, novamente, eu estou corroborando, Pabu, você vê que eu estou só de... Corroborador. Eu me recordo que na década de 70, 80, nós tivemos um problema sério no que diz respeito ao tema do Filippini. A Serra do Mar estava desbarrancando toda. Por quê? Porque as indústrias... Você tinha uns veios de... Aquilo tudo era desbarrancamento. O nosso solo em razão lá da poluição, né? Era poluição. Nosso solo lá tem 2, 3 metros de profundidade, não tem mais. Eu sei disso porque lá não tem guapuruvu. É uma vegetação que tem muito lá em Mongaguá. É uma árvore enorme, que ela dá como se fosse uma umbela, um chapéu. O nome técnico dessa coisa é umbela. Lembra de umbrella? Né? Então, a raiz dela é pivotante. Aqui está a terra, ela penetra e vai bem fundo, e aqui bem para alto. Se ela encostar numa pedra, ela não vai para frente. Então você não tem um guapuruvu em toda a nossa serra. Por quê? Porque ela não tem espaço para crescer. Exatamente. Então, voltando lá. E aí não dá força, você não tem essa força. Mas vamos lá, vamos pensar no ciclo de vida. Aquela árvore não nasceu daquele tamanho. Sim. Ela não apareceu daquele tamanho. Lógico. Tá, então ela foi criando o quê? Em termos da própria ação dos ventos, que foram levando terra para lá, o movimento tectônico, tudo isso aí que você tem uma camada. Você tem a rocha, e como o Oswaldo falou, tem lugar que você tem 2 metros, tem lugar que você tem que não tem nada, que você aflora a rocha ali, tá? Então um pássaro trouxe uma semente, e isso aí vai acontecendo, vai progredindo, a fruta cai, vai nascendo. Só que aquela área lá, ela tem um suporte, ela tem um tempo, ela tem uma condição de suportar um determinado volume de vegetação também. Ou de não vegetação. Ou de não vegetação, você tem essa condição. Então ela cresceu. Tá? A natureza, o que ela faz? Ela trabalha por conta dela. A natureza, esse movimento... tal, inclusive, o movimento de ação e reação. Garoto! Então, lá, o ocorrido nessa área, no caso de Angra dos Reis, eu vou colocar uma coisa, mas gostaria que você entendesse, até o público entendesse. A natureza, ela é sábia, ela é maravilhosa. Ela fez aquilo para ela. Para se preservar. Para se preservar.
Tá? Então nós temos que pensar por esse lado. Aí é que entra essas condições das interferências antrópicas, as interferências do homem em cima da natureza. No próximo bloco eu quero falar com você a respeito dos nossos morros, que aí sim tem uma interferência direta do homem. Só para sacanear o Casasco, nós vamos fazer um quadro aqui no programa e você já está convidado a participar. Não sei qual. Eu pensei que fosse um quadro para escrever. Explicar. Você vai vir uma vez por semana no programa. Você topa? Topo. Qual é o quadro? O quadro vai ser o seguinte. A senhora que está em casa. Não, é sério. Pô. Porque depois que você falou, olha, se bater lá não cresce. A senhora que está em casa, a sua planta da felicidade não está crescendo, a sua samambaia também é murcha. O Oswaldo só vai mandar a demanda aqui. Fala, Oswaldo, minha samambaia. Aí o Oswaldo vai dizer por que a samambaia não está crescendo. Tudo bem. Você concorda? Concordo. Pode fazer que eu topo. Vamos falar sobre Casasco explica. Por que a samambaia não cresce? Por que a minha planta da felicidade não vai para frente? Espada de São Jorge não cresce em qualquer lugar, né, os Casasco? A espada de São Jorge? Cresce, mas se ela receber muita água, inclusive, você sabe como é que a espada de São Jorge foi disseminada pelo Brasil? No próximo bloco a gente conta. Nós vamos para o intervalo, é muito rápido, fica aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos do Incaté, aliás, da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta,
em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E o João do Incatep. O Incatep é o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O que é um centro de excelência portuária hoje? Todos os principais terminais portuários só contratam mão de obra qualificada. Aqueles que podem contratar fora do porto organizado, portanto, contratam os trabalhadores com vínculo, eles querem profissionais que tenham noções de inglês básico, que possam operar diversos equipamentos. É a chamada carreira portuária. O Incatep sai na frente, não é agora, há 16 anos o Incatep tem os cursos com os principais equipamentos. Olha, o Incatep tem equipamentos que você não encontra em nenhum lugar do mundo, nem na Bélgica, que é considerada um dos polos da qualificação de mão de obra. Você não encontra em centros internacionais os equipamentos que você encontra no Incatep, como por exemplo, tá aí meu grande amigo João, como por exemplo os equipamentos de movimentação de bordo. Eu não sei por que eu falei Bélgica. Porque, né, ou na Holanda, lógico. Porto de Roterdã. Não, eu também não sei. E olha que Incatep, o primeiro. Lembrando, todas essas manoplas são equipamentos fidedignos ao que você vai. Isso é treinamento, né? Isso é treinamento online. Ele é monitorado online. Hoje as empresas, antes de contratar, mandam o cara lá no Incatep para saber se o cara é bom. Para ver se ele sabe levantar um contêiner, se não dá uma batida forte. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, eu falei aqui ontem no programa, e vou repetir hoje, até em cima de uma matéria, os caminhoneiros estão totalmente abandonados lá. A gente já sofre com o problema de não oferecer ao profissional banheiro, condições nenhuma. Agora, eu particularmente acho, e falei isso ontem, está se colocando uma culpa e uma responsabilidade nas autoridades públicas muito maior do que deveria ser. Não estou defendendo o Paulo Alexandre, até porque ele não precisa de defesa. Mas tem que cobrar a empresa. O Grupo Ultra, que é uma multinacional, ela deve responder por todos os prejuízos que está trazendo para todo mundo. Porque na hora que a Ultragás manda a continha do gás lá, não tem perdão não, filho. É beneficente, não é? Ela mete fumo. As empresas do Grupo Ultra eu tive o cuidado de ver os números do ano de 2014, lucros bilionários. Então, nada mais justo que a empresa, até porque, o absurdo, eles levaram 4, 5 dias para descobrir que tinham que importar uma espuma para combater o incêndio. O plano de ação... Você não sabe o que tem lá, o que não tem, é uma puta zona, desculpa a expressão chula. Eu fico preocupado com o estado de manutenção. Eu trabalhei na indústria há muito tempo. Veja, nós tivemos um episódio, um pequeno vazamento, tiveram que esvaziar um tanque e tal. Agora, não adianta, o município está sofrendo da maneira que está. Os nossos bombeiros lá, o Estado, infelizmente já mostrou... Agora, se a empresa, não vou nem falar da Codesp, porque a Codesp, depois que eu ouvi eu dizer aqui que é a responsabilidade da Codesp, mandaram uma nota dizendo que não está no porto organizado, né? Na área industrial da Alemanha. Eu vou levantar aqui, eu gosto lá do Angelino Caputo, mas não vou levantar aqui os problemas que alguns terminais têm na área de segurança. Eu queria fazer uma observação importantíssima. O Grupo Ultra ganha dinheiro armazenando líquidos inflamáveis. Esse é o foco do negócio dele. A gente vive de armazenar líquidos inflamáveis. Então, meu amigo, quem não tem, não contrata. Se você não tem condição de manter os teus tanques sob monitoramento, sob uma condição segura e numa fatalidade conseguir colaborar com o poder público para evitar uma catástrofe, então sai do negócio. Se você escolheu armazenar líquidos inflamáveis, não tem cabimento
eles não têm uma unidade. A equipe deles, a brigada deles, por mais que os caras sejam envolvidos, é ridícula em quantidade de homens. E recentemente mandaram um monte de gente embora. Recentemente mandaram. Então mostra, ou tá quebrado o grupo e ninguém fala nada, ou eles não estão nem aí. Quer dizer, e até agora eu não vi em nenhum momento, é uma vergonha, um representante da empresa, o presidente é que vem falar, olha, povo da Baixada Santista. Ninguém veio, né? Ninguém se manifestou. Os transtornos que está causando, os transtornos que vão causar, porque vai ter impacto no meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Mostra os peixes que morreram aí pro cara da Ultra V. Olha aí. Tinha que fazer uma campanha. Ninguém tinha que. Mas quem tem Ultragás tinha que parar de pagar as contas da Ultragás. Até alguém se coçar e chegar na sociedade e se solidarizar. Mas o Dauri foi claro na declaração. Obrigado, dele, Daiane. né? O Dauri. Mas o Ministério Público, veja, eu acho assim. Se o cara faz isso nos Estados Unidos, quebrou a empresa de petróleo lá quando vazou no Golfo do México, quebrou a empresa. Sim. Não quebrou? Estou falando bobagem? Não, vocês causaram um impacto ambiental, que eles foram responsabilizados, pagaram por, quebrou a empresa, mas pagaram os caras. Aqui, os caras vêm de outros lugares, aí vêm, fazem essa, é que nem a Rod aqui, contaminou. A gente não pode esquecer que a Baixada Santista, o maior índice de câncer no Brasil é na Baixada Santista. Sabia disso? Não. O maior índice de câncer no Brasil é na Baixada Santista. A Rod enterrou o pó da China de Cubatão até para lá de Itanhaém. Eles pegaram lá, como é que chama a pista? Manuel de Nóbrega. Pegaram a Manuel de Nóbrega e foi onde dava, foram enterrando. Você vai, a cada momento, o Parque da Xuxa lá, descobriram, tinha centenas de tanques enterrados. E aí entra a questão do solo e do lençol freático. Do solo e lençol freático, isso mesmo. Né? Da contaminação. Da contaminação. Então a nossa água é uma água contaminada, por natureza. Você vai lá em Cubatão, nós vimos... Então, eu acho importante uma cobrança, eu sei que o Dauri é uma pessoa séria e vai fazer isso, mas... A empresa nem se manifestou. Eles vão vir agora, depois de 10 dias vão aparecer e tal. Os caminhões, os prejuízos, a BTP, o pessoal da BTP que não pode trabalhar. Como é que uma empresa pode agir dessa maneira? Tem que entrar com ações e fazer o que os europeus estão fazendo com a Petrobras, o que os americanos estão fazendo com a Petrobras. Tomou prejuízo, a empresa é a causadora, tem que cobrar. E aqueles que cuidam da Petrobras... processar os dirigentes que cometeram erros. Augusto, desculpa o meu desabafo, mas você falou caminhoneiros. Eu fiquei muito preocupado com uma coisa do caminhoneiro. Filipino, nós já voltamos ao solo já, só um instantinho, deixa eu voar um pouco aqui. O caminhoneiro, a maioria deles é particular, não tem empresas grandes, a maioria é particular. O cara pega um dinheirinho que ele conseguiu economizar, põe óleo diesel, vem para Santos, paga o pedágio, vem para Santos. Chega aqui dizendo, você tem que voltar. Ele volta com o óleo diesel que ele pagou do bolso dele, passa pelo pedágio, vai até a cidade dele. Se for no interior, ele vai ter que pagar mais 2 ou 3 pedágios, vai fazer novamente todo aquele processo, vai ter a despesa. Quem vai pagar isso? Ninguém. Vai sair do bolso do infeliz. Então, por que numa hora dessa, a companhia que cuida aí como é que chama, da estrada, ela não dá um vale pro cara, entendeu? Não, mas ninguém tá preocupado com o peão, com o coitadinho, com a ponta do... E outra, esse cara, ele não vai entrar com a ação, porque o certo seria o Ministério Público e a Prefeitura de Santos disponibilizar, eles têm lá justiça gratuita, montar uma tenda lá na frente do Grupo Ultra e todo mundo os moradores, as pessoas no entorno, o caminhoneiro, e sentar a pua, sair todo mundo entrando com ação, prejuízo, lucro cessante, prejuízo, danos, enfim, essa coisa toda. Vamos voltar para o Filipine. Hoje, os morros de Santos, a gente, a todo momento de chuvas, às vezes nem tão fortes, moderadas, há um alerta, uma atenção. A Defesa Civil sempre lá nossos pronta. Morros, eles têm uma característica própria, o solo deles tem uma característica própria ou normal?
Olha, se nós pegarmos a cultura que veio dos portugueses, tá? O que eles fizeram? Eles se acomodaram nos morros. É verdade. Tá? Porque eles já tinham essa condição de se adaptar a essa superfície, característica geológica lá dos morros. Tinha a ver muito com quem veio da Ilha da Madeira, né? Isso mesmo. Tá? Então, já estava acostumado a morar em morros. Então, a característica dele é relativa. Você vai encontrar áreas boas e áreas que não sejam tão propícias a essa utilização. É a história do solo. O solo é bom? Todo solo é bom. Nós tivemos um excesso de ocupação. É isso aí que nós vamos chegar. Esse que é o problema. Tá. É a superpopulação ali em cima. A utilização direta. Muito. Então, ela não suportou. E aí o morro reclama? O morro reclama, principalmente pelos detritos que se jogam, tá? Porque naquele slide anterior que nós falamos, que houve o desmoronamento da Angra dos Reis. De Angra, o que acontece? Queira ou não queira, muito tempo aquela vegetação, a vegetação dessa parte branca aí, ela abrigou o quê? Um ecossistema que estava lá embaixo. Ok. Tá? E ela mandava minerais lá para baixo, tudo. Então a função da natureza... As raízes seguravam, então, mas ali era uma área de preservação. A área de preservação saturou. O pessoal começa a utilizar, começa a jogar detritos, a parte das águas, você impermeabiliza. Então você faz com que ela venha. É o caso de você chegar, só para entender o fluxo de água. O fluxo de água, você pega uma foto da Amazônia, tá? Você vê os rios da Amazônia. Eles são todos serpenteados. A gente chama de serpenteados. É aquela fórmula. Por quê? Para você barrar a velocidade da água. Ela vai com menos velocidade. Ela vai com menos velocidade. Então ela não vai... Com força. E aí dentro no da física final, que ele falou, porque no momento que a água passa ela come e forma aquele S. Você fica pensando, pô, mas por que esse troço não é reto? Mas fazer uma economia a distância menor entre 2 pontos? Mas não, ela vem reto aqui. Ela bate ali, naquele barranco, ela começa a comer, começa a erodir, é o termo técnico. Vai erodindo e tentando continuar. Daqui a pouco ela encontra condições e faz a mesma coisa lá de cá, começa a comer. Então, aquele monte de zigue-zague. Como diz Filipe, isso daí, se você coloca, você olha no próprio canal, ele todo fechado e você coloca água ali, ele corre. Não fica nada. Ele não fica nada. Tá? Então a velocidade ali é violenta, ao passo que você faz o serpenteamento, tá? Muito bom. Porque a água, então voltando lá para o morro, ela procura o próprio, quando não tinha nada, ou pouca utilização antrópica lá em cima da população, não tinham tantas casas, ela vinha pelo trâmite normal dela, o caminho normal. E agora ela é forçada. Você plastifica, você impermeabiliza, ela força de cair, você vê pela própria rua, quando você começa a ver o volume que vem de água. Água de morro abaixo, fogo de morro acima, ninguém segura. Eu tenho que encerrar o programa. Ótimo. Mas eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não tinha o que fazer, né? Pensa bem, porque cada detalhe não é uma coisa impressionante. Mas tá tudo amarrado, é tudo tão simples. Não, tá tudo amarrado, o segredo é a simplicidade, mas o cara tem que pensar, né? Não é por nada, mas tem que pensar. Olha, a partir da semana que vem o quadro Casasco Responde. A sua samambaia não está indo para frente. Olha, mas esse cara só conhece samambaia. O seu marido, o IP do seu marido não está subindo. Ele só conhece samambaia. Tem outros casos, por exemplo, a venca. A venca? Minha mãe tinha a venca pra caramba. Se a venca estiver bonita, pelo amor de Deus, olho no seu marido. É mesmo? O marido está traindo. Agora, se a venca estiver feia, tranquilo. Pode soltar o maridão que... As avencas da minha mãe sempre eram bonitas. Então meu velho, pai... o velho era um terrível. Mas depois precisa explicar, talvez numa outra oportunidade, a história da lança de São Jorge. Me explica aí, como é que veio a lança de São Jorge? A espada de São Jorge veio junto com os escravos, para que eles pudessem executar os
ritos, né, os seus rituais religiosos. Ela tem no candomblé, ela tem um significado muito grande. Na Umbanda também. Na Umbanda e tal. Então, ela se adaptou muito bem aqui e foi crescendo com uma velocidade, com uma facilidade muito grande. E os fazendeiros, os próprios negros, os próprios escravos e tal, os colonos, eles cortavam aquilo e usavam como chibata, no cavalo. E andando. Mas daqui a pouco aquilo estava mole, ele jogava fora, pegava outra. E aquilo... Aonde jogou, ela nasce. Ah, entendi. Nós temos, inclusive, fotografias sensacionais. Eu peguei uma espada de São Jorge e cortei, no sentido longitudinal, vários pedacinhos, com 5 centímetros, e coloquei-os em pé na areia. Só encostei. Depois de 3, 4 meses, nós estávamos com um monte de brotos surgindo. Então, é maravilhoso, dentro dessa simplicidade que o Augusto falou. É muito lindo, é tudo muito simples. E uma dúvida, para encerrar mesmo, que já estourou o tempo. As pessoas, eu me lembro, né, as plantas são comuns dentro de casa. A venca, a samambaia, ou a espada de São Jorge. São como o quê? São comuns. São. Renda portuguesa, até renda portuguesa. Aquela planta da... Essas são as mais comuns ou tem... Não, quase toda planta é comum. Você vê a Maria Sem Vergonha, né? Por que ela tem esse nome? Porque ela dá praticamente em qualquer lugar. Mas a própria natureza, dentro daquilo que foi conversado, você tem aqui os maciços, os bosquetes de árvore. E a planta está nascendo aqui, a Maria Sem Vergonha, ela explode uma sementinha, a sementinha cai aqui, ela nasce, cai aqui. Mas essa outra foi parar aqui, aqui está batendo o sol. Essa não. Então você forma aquelas amebas maravilhosas. O Casasco Responde. Nós estamos encerrando o programa. Filipini, muito obrigado pela participação. É isso, pode contar conosco. Vamos voltar a falar desse tema importante. Oswaldo Casasco, muito obrigado, Casasco. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de vivenciar esses momentos com vocês dois. É sempre bom ouvir o mestre Filipini falando, dissertando sobre o que ele tanto conhece. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.